que é a estação mais quente do ano, pede cuidados também com os animais. Por isso nós viemos aqui à Bica para saber como que os animais silvestres, eles são tratados nesse período do ano. E se tem algum tratamento especial, algo que a gente precisa ter mais cuidado com eles. Eu estou ao lado de Tiago Neri, que é o chefe de divisão zoológica aqui da Bica. Ele tem mais detalhes para a gente. Tiago, como que funciona essa época do verão aqui? Vocês têm que fazer algo diferenciado pelos animais? Então, o zoológico é adaptado a essa sazonalidade, né? Então, os animais, nós temos animais de Mata Atlântica, temos animais de Caatinga e animais de regiões semidesérticas. Então, por causa disso, essa importância, na época do verão, a gente dá o suprimento necessário para esses animais. Então, no caso dos répteis, a gente tem que ter um aumento na alimentação, porque o metabolismo acelera com muita temperatura. Então, eles vão precisar, eles vão sentir mais fome nessa época. No caso dos mamíferos, obviamente, existe uma adaptação já evolutiva para eles, para essas temperaturas, mas aí a gente tem uma preocupação a mais com o aporte de água e para que esses animais tenham mais conforto. Então tem que ter mais áreas de sombra dentro do recinto e o próprio animal vai conseguir fazer, digamos assim, chegar no seu conforto térmico. E obviamente alguns mimos também são necessários, então nessa época a gente aproveita para dar picolé, para dar frutas geladas, congeladas para esses animais. É interessante porque obviamente no calor nós sabemos que é refrescante o uso de picolés e sorvetes, mas também é um enriquecimento ambiental. Então o animal vai ter aquela dificuldade para conseguir o alimento, o que acaba fazendo com que seja também um passatempo. E aí a gente viu vocês entregando aqui agora os picolézinhos para os macacos pregos. É exclusivo de fruta? Exatamente. O picolé, ele segue a dieta natural do animal. O que muda é a forma de oferta. A gente congela. Mas as frutas são todas naturais, a gente não coloca nenhum tipo de conservante, nenhum tipo de química, digamos assim, nesse material. E no caso dos animais carnívoros que não vão comer fruta, vai também sangue e carne congelada. Bom, nós acompanhamos então o momento que a jaguatirica estava recebendo picolé. A gente viu um pouquinho também aí da lontra, de como é feita essa logística com eles. Eu vou continuar conversando com o Tiago para saber de você, Tiago, qual é a diferença entre esses animais? Assim, a lontra, ela tá sempre adaptada a locais mais úmidos, né? Como que é a diferença, assim, entre, no caso da lontra, gato do mato, jaguatirica, como que eles se comportam nesse período de calor? Então, primeiro a gente tem que entender a biologia e a fisiologia do animal, né? E a gente vai respeitando essas diretrizes que são básicas e se a evolução deixou que eles chegassem até aqui, a gente não vai atrapalhar esse processo evolutivo. Então, o que é que a gente faz? A gente tem aqui, foi citado animais carnívoros, animais onívoros, frugívoros. O que é que a gente pode fazer? O aumento de frutas que são ricas em líquido, como a melancia, por exemplo, nesse determinado tipo de temperatura no verão. Então, no caso dos carnívoros, obviamente a gente não pode só dar mais carne para eles. Então, as carnes já são tratadas sem aquela camada grande de gordura. Então, são carnes que são mais secas, mais magras, porque aí você evita uma camada de gordura muito grande como isolante térmico. Mas é bom falar que esses animais, evolutivamente, eles adquiriram algumas glândulas, inclusive, que ajudam nessa impermeabilização do corpo, que funciona tanto para frio quanto para calor. Então, eles também são adaptados fisiologicamente para garantir uma qualidade, digamos assim, um conforto térmico legal dentro dessa área que a gente está. O que é que a gente faz quanto a isso afora? Proteção, área de sombra, privilegiar, como eu disse, frutas frescas, privilegiar que sejam comidas de primeira qualidade para que o animal consiga se alimentar bem, se nutrir bem e principalmente se hidratar bem. Então tem que ter uma fonte de água que tenha água sempre abundante para esse animal. No caso da lontra, como ela está sempre assim próxima da água, você estava me explicando que tem uma preocupação até maior no inverno com ela, né? Exatamente. A lontra, né? Os animais semiaquáticos, né? Sejam mamíferos, sejam répteis, sejam aves, a gente sofre mais com as baixas temperaturas. E aí no período de baixa temperatura, aí inverte. A carne vai com mais gordura e a gente faz mais atividades físicas com esse animal, porque a gente percebe que ele tem uma necessidade de se aquecer. E aí a Bica é aquele espaço que está sempre aberto para a família, para as pessoas. Todos os dias o espaço está aberto aqui. Só para a gente deixar claro para o pessoal em casa, qual é a recomendação quando vem a Bica? Nunca alimentar os animais, né? Exatamente. Vocês viram aqui os animais sendo alimentados por nós, mas antes disso eles passam por uma dieta balanceada, onde a gente tem uma zootecnista que faz a planilha individual. Então o visitante que vem aqui ao zoológico, que traz a família, se tiver curiosidade, procura na administração dos nossos técnicos que ele vai esclarecer sobre isso. Então a gente tem planilha individualizada de cada espécie. Esses animais, eles têm uma dieta regrada exatamente por isso. A gente não quer que o animal esteja obeso na época de inverno, que o animal esteja magro na época que o animal esteja magro na época de inverno, que esteja obeso na época de verão. Então toda essa dieta é pensada e repensada diariamente para que garanta qualidade de vida para esses animais. Então a pessoa que traz de casa, além do risco de estar tirando o animal de uma dieta, que é coisa que a gente não pode fazer, tem o risco de contaminação. Esses animais precisam de um cuidado especial na higienização dos seus alimentos, inclusive eles são mais sensíveis do que nós. Então uma pessoa que se alimenta de uma banana estragada, provavelmente ele vai ter um mínimo de indigestão. Para um
um animal desse pode causar algo mais grave. Bom, e a gente sabe que no período de férias, nesse verão, a bica é um excelente local para trazer os pequenos. Eu tô aqui ao lado de Rafaela, que vai falar um pouquinho pra gente e escolheu a bica para as crianças virem conhecer, não é isso, Rafaela? Exato, nada melhor do que valorizar o que é da nossa casa, né? E a gente trazer as crianças para um programa bem acessível, para conhecer e valorizar a natureza e cuidar desses animais, né? Pois é. E aí, eles estavam curiosos para conhecer os animaizinhos. Demais. A Elis, inclusive, nunca tinha vindo aqui pra bica. É a primeira vez. A primeira vez, está bem ansiosa. Elis, meu amor, venha cá. Você estava ansiosa para conhecer os animais? Estava muito. Você tá gostando? Tô muito. Qual foi o animalzinho que você mais gostou? Todos. Todos? Vai conhecer os outros? Vou. Então manda um beijo para todo mundo. Borboleta. Eita, beijo pra todo mundo. Ô, Rafaela, deixa eu te perguntar uma coisa. E nesse calorão, mulher, como é que faz? Oi, meu amor, e Pedro quer falar também. Nesse calorão, como é que faz a dica pra se refrescar com as crianças? Muita água, suco e um piquenique para ficar marcado na memória dos pequenos. O espaço da bica pro piquenique. Exatamente. Olha, minha gente, que bacana. Eu gostei desse negócio do piquenique aí, viu? O Caio me chama tanto para fazer piquenique. Boa ideia. Vou fazer lá na bica, gente. Já ver os animais, depois tem um piquenique, é legal. Agora, como já acompanhamos aí os animais, né, silvestres, neste momento, nesse período de verão, vamos saber agora mais também sobre os nossos bichinhos.